Fala galera, beleza? Moro Dinheiro na área, feriadão, não tem B3, mas sabe o que tem? Bolsas lá fora, tá bom? Então é por isso que a gente vai falar agora do rei dos dividendos, matéria que saiu aqui no dia 18 na Suno. A gente não vai só ler a matéria, preparei um vídeo especial aqui pra gente, então pega o cafezinho, senta aí que você pegar uma pipoca também ou um pãozinho pra beliscar e bora falar de dividendos, tá? Conheça as empresas dos Estados Unidos que pagam mais a cada ano. Deixa o like, é claro, tem que deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram Moro Dinheiro Oficial e no Telegram, tá? Então vem comigo. Olha lá, nos Estados Unidos há um termo famoso para definir as companhias que aumentam suas distribuições de dividendos de forma ininterrupta pelos últimos 50 anos, os Dividend Kings, ou Rei dos Dividendos na tradução literal, tá bom? E claro, né, já tem que dar um adendo aqui. Lucro, né, coisas passadas em geral não são garantias de coisas futuras em geral, tá bom? Quando a gente fala de mercado, a gente está falando de dividendo, de lucro, de crescimento da cotação, etc e tal. Então, já fica esse aviso, tá bom? E lembre-se, né, se você pensar aí de um lado mais estatístico, né, você tem mais chances de estar comprando um topo dos dividendos e de repente essas sequências acabarem. Então, assim, tome cuidado, é claro que isso é só algumas informações para você pensar aí um pouquinho, tá? Então, no Brasil, a terminologia rei dos dividendos não é tão utilizada, até porque o mercado de capitais brasileiro demorou mais para amadurecer e nós estamos longe ali das bolsas americanas. Até hoje, o número de empresas listadas na Bolsa de Nova York é quase 10 vezes maior do que na B3, que é representada pela B3SA3, tá bom? Deixa eu abrir meu Point Fix, que obviamente eu esqueci. Primeiro vídeo do dia, né? Feriadão, não acordei cedo hoje. Com mais empresas, a Bolsa Americana tem também mais companhias que acumulam uma performance mais notável na distribuição dos proventos. Entre os reis dos dividendos americanos, existem duas listas, ambas igualmente comuns, as de empresas que aumentam seus dividendos há mais de 50 anos, que estão no S&P 500, e as que não estão no índice. Se levarmos em conta as companhias que estão no S&P 500, né, S&P 500, né, que eles chamam, temos um resultado. Se não, temos outro. Diversos sites publicam a lista de maneira diferente por este motivo, né? Como tudo na vida hoje em dia, você tem que interpretar ali, dando uma esmiuçada na informação para entender tudo direitinho. A lista, que considera apenas os nomes listados no S&P 500 e que será utilizada nesta matéria, é composta por essas 5 ações que nós analisaremos, tá bom? E claro, uma a uma, vem comigo, vai ficar um pouquinho grande esse vídeo, tá? Emmer States Water, AWR, há 66 anos melhorando os dividendos bastante tempo. Dover, DOV, há 65 anos. Northwest Net, 64 anos melhorando dividendos, NWN. Genuine Parts, GPC, 64 anos melhorando dividendos. E Procter & Gamble, PG ali, 64 anos melhorando também. Lembrando, não entraremos em detalhes aqui, apenas o que a matéria mostra. Depois iremos para os gráficos e vocês verão algumas curiosidades, tá? Então a Procter & Gamble talvez seja o nome mais conhecido no top 5 dos reis dos dividendos. E além dessas empresas, outras 27 companhias conseguiram bater a marca de 50 anos aumentando seus proventos. Entre elas ali a Johnson & Johnson, a Coca-Cola, etc e tal. Além dos reis dos dividendos, é comum nos Estados Unidos o uso de outras terminologias, como a de aristocratas dos dividendos, que aumentam os proventos há mais de 25 anos, desafiantes dos dividendos acima de 10 e por aí vai. Conheça um pouco das 5 empresas que ficaram nos 5 primeiros lugares da lista reis do dividendos. É claro, né? Você tem que determinar o que você quer para a sua carteira. Ah, eu quero investir em dividendos? Aí talvez valha a pena você focar nessa parte aqui de listas de empresas boas de dividendos, etc e tal. Não, eu quero focar na cotação. Então cuidado para não comprar topo, tá? Então começando aqui, finalmente, né, pela Emmer States Water, que é líder dos reis dos dividendos, né, o primeiro lugar da lista, distribuiu recentemente 0,33 dólares por ação em proventos. E a gente já vai dar uma pausa, abrir aqui a cotação dela, R$ 81,33. Será que tá valendo a pena, galera? Presta atenção, hein? Não é nem 1%, mas tudo bem, tá bom? No ano, o dividend yield é 1,69% com 1,34% distribuídos. Pronto, agora temos uma informação um pouquinho mais palpável. No ano, ela distribui 1,69%. Então, quando você olha apenas para o dividendo aqui da Emmer States Water, não é tão interessante assim. Mas se você jogar a cotação no meio, talvez seja. A gente vai olhar lá no gráfico, tá? É uma companhia de água
eletricidade e de outros serviços contratados pelo governo, com sede em San Dimas, na Califórnia, atua em vários distritos na região. Sua holding de água e energia, a Golden State Water Company, fornece serviço de água para 246 mil casas e energia para mais 23 mil. Fundada em 1929, a empresa aumenta seus dividendos sem parar há 66 anos, desde 1950. Tá estranha essa conta aqui, hein? A sua receita também tem histórico de avançar aos poucos. Anualmente foi de 488 milhões em 2020, ante 474 milhões em 2019. Tá bom? Então, eu não sei se eles estão falando aqui, sei lá, de repente é anos 50 então 21, né? 55, não sei. Mas essa conta ficou meio estranha aí pra matéria. Enfim, né? Bora dar uma olhada. Então, galera, já fica a dica em TradingView, um ótimo site para quem tá começando. Não recomendo para quando você for operar, eu recomendo apenas para um início, tá bom? Mas é um bom site, você vem aqui, você procura alguma coisa, qualquer coisa, na verdade, você procura aqui um PG, por exemplo, você vai achar aqui as Procter Gamble em várias bolsas diferentes, que ela é negociada, etc e tal. É um site bem completo. E aí, como nós não tô a fim de assinar uma plataforma americana só para analisar aqui essa matéria aqui, vamos começar aqui no TradingView, tá? Então, claramente, quando você coloca aqui nos 15 minutos desse gráfico, você percebe o que, galera? Que o gráfico dos 15 minutos desse ativo é aquele típico gráfico não muito saudável. Aqui no TradingView ele não dá um volume financeiro, ou pelo menos eu não vi por aqui, tá? Olha lá, tem a parte de volume aqui. Deixa eu ver aqui. Não, só o volume lá embaixo, né? Mas ele não dá um volume financeiro negociado, precisaria buscar um pouquinho mais de informação, mas pelo gráfico você já tem noção de que não é um ativo muito saudável. E, né, inclusive perguntaram isso no Telegram agora há pouco. E aí o que você faz? Eu quero investir nessa empresa, eu quero investir por causa do dividendo. O que você faz? Você coloca em tempos maiores. Olha lá como no gráfico diário fica um pouquinho mais saudável para a leitura. Então assim, fica a dica. Quer investir tanto na B3 quanto lá fora. Quer investir em empresas que não têm um volume diário de negociação saudável? Coloque em tempos gráficos maiores, que você estará mitigando um pouco o risco, mas mesmo assim, procure ações melhores, tá? E aí, nós temos aqui uma cotação, deixa eu colocar no semanal, na verdade, já que a gente está falando de anos e anos, né? Vamos colocar no semanal, e claramente nós temos um semanal aqui que mostra uma queda ali do meio de 2019 para frente, com muita turbulência aqui em 2020, tá meio chatinho de ver, eu vou jogar no diário de novo, não gostei muito desse semanal aqui não, tá? Mas olha lá, ó. Teve uma queda forte agora em fevereiro e março, com uma subida igualmente forte, engolindo a queda. Mas se a gente olhar ali para 2020, nós veremos a turbulência ali, claramente uma turbulência afetada pelo volume de negociações diárias do ativo, que deixa suscetível a idas e vindas aqui no ativo, tá bom? Olha lá como ele varia muito, vai lá para 60 e poucos reais. Deixa eu ver se consigo tirar o zoom aqui. Acho que a mínima, deixa eu tirar esse volume horrível aqui, não gosto disso. Ali, ó, a mínima foi no 65 e pouco, e depois voltou lá para 100 reais, basicamente. Então não é um ativo muito saudável, como eu falei, devido à sua baixa negociação aí, intraday, né, baixo volume, né? Olha lá no semanal é um ativo animador, tá? Mas lembre-se, saiu ali de 12 reais em 2011, 2012, e agora parece dar uma engasgada aí na cotação. Então assim, vale a pena investir ainda numa WR? Se você pensar em dividendos, olhando o histórico passado, que não é garantia de histórico futuro para dividendos, vale a pena. Mas é um ativo que está bem esticadinho. E olhando o gráfico semanal de vários anos para trás, está bem esticado. Agora, está bem esticado por quê? Aí você precisa buscar mais informações. Mas pode ser apenas, por exemplo, uma bandeirinha aqui de correção no semanal. Inclusive fica bonitinho, né? A galera que gosta de bandeirinha, pode ser só uma correção, uma LTB, para romper e continuar uma subida astronômica do ativo. Há garantias? Não. E não é um ativo saudável para curto prazo, aí, swing trade de curto prazo, nem day trade de curto prazo. É claro, você pode pegar uma explosão, mas não recomendo, tá? Passando reto, então, Dover Corporation é um conglomerado de produtos manufaturados e industriais que produz de refrigeradores industriais a sistemas para postos de gasolina. Fundada em Nova York em 1955, hoje tem sede em Downers Grove, em Illinois, e emprega mais de 26 mil funcionários. Em 2020, uma receita de 6,6 bilhões. Agora já estamos olhando para uma empresa que tem uma receita um pouquinho maior que a anterior aqui, que era 488 milhões, tá? Então,
impactada ainda pela pandemia da Covid, diminuindo na comparação com 2019, que esse número foi 7,1 bi de dólares, é claro. Apesar disso, a empresa não deixou de aumentar seus dividendos, o que faz há 65 anos, de forma ininterrupta. Distribuiu 0,49 por ação em fevereiro deste ano, valor que permanecia no mesmo desde agosto do ano passado. E aí, se a gente olhar para o anual, é 1,98 em proventos, com dividend yield de 1,43. E nós temos aqui nossa querida Dove aberta também. Deixa eu aproveitar para tirar essas coisinhas já. E aí nós temos aqui, vamos jogar no gráfico de 15 minutos também para dar uma analisada, um ativo que nos últimos dias se tornou mais saudável aí num volume, aí num gráfico de negociação, tá bom? Olha lá, ficou mais saudável. Mas mesmo assim, é melhor você analisar essa empresa no diário ou no semanal, tá bom? Ainda mais quem está pensando em longo prazo. E nós temos aquele gráfico famoso de várias empresas brasileiras também, que teve impacto forte na pandemia. Ela buscou ali os R$60, estava valendo ali os R$120, ali na casa dos R$120, e veio subindo devagarinho, chegou ali perto dos R$120, usou como suporte, fez um pullback falso aqui, um bear trap, sem novidades, e saiu subindo, sem parar. Inclusive teve um gap de alta aí, eu não quero me cadastrar de graça aqui, que isso aqui apareceu. Tivemos uns problemas técnicos aí, mas continuando, então, voltando ali para o nosso assunto da Dove, né? Nós tivemos ali um gapzinho de alta nos últimos dias, tá bom? E claramente o ativo ele está saudável numa ascensão, né? Não temos uma LTA muito confortável, né? O gráfico esticou bastante, mas eu não acho isso um problema. Acho que se você for buscar uma LTA aqui nesse ativo, você pode apontar um pouquinho mais para longe, talvez um gráfico semanal. Afinal, tudo que estica muito para um lado corrige muito para o outro, né? Então foi justamente o que ele fez. Ele esticou muito para baixo, ele voltou muito forte para cima e naturalmente ele vai continuar uma ascensão agora que a economia volta a melhorar, tá bom? Então, gapzinho de alta aqui nos últimos dias, vale a pena se você for investir nessa empresa procurar os motivos disso na Dover Corp, tá bom? Mas é uma empresa que, na minha opinião, tá um pouquinho mais saudável que a anterior aqui, a AWR, tá bom? Então, eu focaria nisso para a Dove, tá? E aí, essa é a segunda da lista dos dividendos. E claro, né? Ela já mostrou força aqui de rompimento de topo de 2020. Com esse gap de alta não fica tão interessante uma compra. E claro, o dividend yield dela também é bem fraquinho, perto da cotação que está 147 dólares, galera. Então, é o que eu falo, dividendos eu acho que é meio uma falácia. Agora, Northwest Natural, no terceiro lugar na lista de rei dos dividendos, está uma distribuidora de gás natural, com sede em Portland, no Oregon, que atua em toda a região noroeste do estado. Tem aproximadamente 680 mil clientes, o que não é muita coisa, né? E registrou em 2020 uma receita de 774 milhões, crescendo na comparação com 2019, quando registrou 746 milhões. E aí o dividend yield dela, eu vou dar uma resumida aqui, galera, para não ficar lendo toda a história de todas as empresas, né? Mas o dividend yield dela de 3,56%, tendo distribuído 1,92% no ano. Ela foi fundada lá em 1959, tá? Como Portland Gas Light Company. Então, assim, ela tem um dividend yield melhor do que as outras duas que nós já analisamos. 13,56% anual é melhor do que 1,43% ou 1,69%, tá? Então, um pouquinho melhor. Nossa querida... Quanto spam, né? Pelo amor de Deus. Nossa querida Northwest aí, vamos dar uma olhada no gráfico de 15 minutos dela. Então, um gráfico de 15 minutos também não é um gráfico muito saudável. Claramente, ela não tem negociações saudáveis para o iniciante, tá bom? Só para vocês entenderem, né? Como não é só aqui no Brasil que nós temos ativos sem liquidez, sem volume, né? Lá fora também tem. Mas no gráfico diário, tirando o zoom do gráfico aqui, a gente enxerga o mesmo problema ali da AWR, tá? Ela tem ali muita volatilidade durante 2020, ali a partir da pandemia moveu muito para lá e para cá e não, presta atenção, não recuperou bem, hein? Ela tá abaixo ali do ano de 2020, tá bom? Da pandemia. Tá tentando recuperar agora, mas ela renovou mínimas aqui embaixo. Não é algo muito saudável, tá? Então, assim, claro, o ativo você compra na baixa, ela paga melhor dividend yield do que as outras empresas, mas quando você vai investir em empresas que não tem uma negociação saudável em bolsa, focando em dividend yield, eu acho melhor você procurar o case da empresa, igual eu falei ali para Dove, tá? Ainda mais ela aqui que deu uma rasgada para baixo muito forte. Você pode estar vendo uma empresa com um valor de cotação saudável, né, baixo. Afinal, a empresa você tem que comprar na baixa. Mas eu ficaria com os dois pés atrás aqui com essa NWN também, né? Com qualquer uma, né? Principalmente quando você
vai investir lá fora, você está colocando algumas barreiras a mais aí no seu investimento, tem câmbio envolvido, você tem regulamentações diferentes para investidores brasileiros, né? Porque hoje em dia eu consigo abrir uma conta na Avenue ou qualquer outra corretora e investir nos Estados Unidos. Mas toma cuidado, hein? Você conhece muito bem as regulamentações dos Estados Unidos? Ou melhor, você conhece as regulamentações do Brasil? Então cuidado quando for investir em outro país. No gráfico semanal, claramente temos uma região de topos que foi respeitada como região de suporte, deu aquela rasgada, buscou lá no fim, ó, lá embaixo, ó, buscou região de suporte no gráfico semanal, para você ver como o gráfico, o tempo gráfico maior é forte, ele respeitou ali, ficou lateralizado e agora volta a romper topos, por isso que pode ser um bom motivo para investimento na NWN. Beleza? E aí nós temos aqui a Genuine Parts, que é uma companhia americana de distribuição de peças, né, como a gente pode imaginar pelo nome, né, industriais e eletrônicas, fundada lá em 1925, com sede em Atlanta, né, sede não, já tomei água hoje, com sede em Atlanta, na Geórgia, tem 2,6 mil pontos de operação ao redor do mundo e aproximadamente 48 mil empregados. Em 2020 teve uma receita de 16,5 bi de dólares caindo na base anual, uma vez que em 2019 foram distribuídos ali. Não, a receita foi 17,5 bi. Forte, hein? Só que o dividend dela não é tão forte, 2,81%, 3,26% nos últimos 12 meses. É um dividend yield razoável, né? Por isso que eu falo, galera que vai investir em dividendo, né? Investir pensando em dividendo, claro que você tem que tomar conta da sua carteira também, mas eu diria até que é um meio termo ali entre renda fixa e renda variável mais agressiva, tá bom? Eu acho que dividend yield é algo que uma pessoa mais conservadora busca, tá bom? E nós temos aqui a Genuine Parts, óbvio que a gente vai dar uma olhada nos 15 minutos dela, já tem negociações levemente melhores, mas ainda assim, olha lá, muitos spreads, muitos gaps, muitas violinadas para lá e para cá. No gráfico de 15 minutos, não é das melhores empresas para se investir, tá? No gráfico diário, ela se assemelha bastante ali à Dove, que rompeu topos ali de 2020, depois da pandemia. Pode ver que ela, inclusive, fica aqui sambando aqui nos preços 2020, ali pré-pandemia, para depois romper topo ali do final de 2019. Olha lá os R$108, né, que foi usado como região de resistência, bem bonitinho, tá bom? Forte, esse gráfico tá bem legal. E aí sai rompendo para cima. Olha lá, ele deixa aqui mais uma zona de acumulação com uma LTAzinha. Isso aqui tem um nome lá pra galera da figurinha de gráfico lá. Tem um nome, isso aí esqueci agora, mas ele deixa ali, é mais ou menos uma bandeirinha também. Mas o que você tem que se importar é os topos e os fundos ascendentes. Rompeu agora no R$121,19. Uma empresa que não é barata, né? Valor de uma ação que não é barato. E o ativo ele sai subindo sem parar. Então assim, da lista claramente, se eu fosse recomendar algum tipo de investimento, lógico que eu não passo recomendações, está aqui na tela inclusive, eu diria que a Dove e a GPC são as melhores aí para investimentos focando em longo prazo. No gráfico semanal, nós temos aqui uma GPC também subindo constantemente, deu uma tropeçada ali em 2015, 2019, nesse período, né? Mas aí a pandemia também fez tropeçar bem forte esse ativo, mas voltou forte. Quem comprou aí ficou tranquilamente com um lucro legal. E no gráfico semanal ele indica a força compradora, rompendo topos e tá indo embora, beleza? E aí para acabar nós temos a Procter Gamble, é a última na lista dos reis dos dividendos, né? É a companhia talvez a mais famosa da lista, foi criada em 1837 lá na Inglaterra. Ela atua no setor de bens de consumo e especializada principalmente em saúde pessoal e em produtos de higiene. Tem entre suas marcas a Gillette, a Oral-B, Pampers, entre outras, tá? É a P&G, né, galera? O nome mais famoso entre os reis dos dividendos teve em 2020 73,9 bi de receita. Mas o dividend yield, claramente, 2,34%, não convence ninguém, tá bom? E aí o valor dessa cotação é ali nos R$137. Não tá bonito não. O gráfico de 15 minutos dela é bem mais saudável, né, galera? E aí nós temos até eu não sei o que é isso aqui, mas deve ser interrupções de negociação, não sei o que é, tá bom? Mas não importa também, você joga ali no gráfico diário e você investe pelo gráfico diário focando em dividendos, que eu acho muito mais saudável. Claramente o ativo teve uma recuperação forte aqui depois da pandemia, mas deu uma tropeçada agora no começo do ano, nada muito absurdo, voltou para regiões de suporte que já estavam precificadas no gráfico diário e também aqui durante a pandemia como região de topo e região de briga com vendidos e comprados, e agora volta para preços mais saudáveis. E eu diria que ela está, apesar da cotação alta, o gráfico está indicando uma continuação de força compradora. Ele pode até dar uma tropeçada aqui no gráfico semanal,
né? Mas ele tá mostrando força compradora aí, reversão de uma queda. Eu acho que tá legal, tá bom? Então, essas são as raízes dos dividendos e, claro, lembre-se, histórico passado de melhoria não significa histórico futuro de melhoria, tá bom? E se você for investir nos Estados Unidos, tem que lembrar que o câmbio é mais uma camada para os seus investimentos e o câmbio no Brasil está muito alto já. Se de repente você transforma os seus reais em dólares e aí o dólar cai, você vai buscar de volta esses dólares, você vai recuperar, né, pedir a recuperação dos dólares, você vai sofrer desvalorização cambial, o que impacta os seus investimentos. Então, veja bem se vale a pena investir lá nos Estados Unidos. E claro, como eu falei no começo do vídeo, sugiro aqui o TradingView se você quiser operar ali olhando gráficos pelos Estados Unidos, tá bom? Claro que você vai entrar numa corretora, essa corretora deveria te fornecer plataformas, etc. Mas enfim, falamos aí dos reis dos dividendos, a matéria vai estar na descrição. Eu vou deixar o link da TradingView aí na descrição também, mas é só você procurar TradingView, não tem muito segredo. E aí, claro, você pode deixar o like, se inscrever, compartilhar, me seguir no Instagram Morodinheiro Oficial e entrar no Telegram. Até o próximo vídeo.